Com a palavra o senador Rogério Marinho. Senhor presidente. Bom, primeiro, homenagear aqui o nobre relator, que tem uma tarefa difícil pela frente, descascar abacaxis que estão sendo plantados no solo fértil aí pelo governo federal. Mas o nosso relator, ele é muito hábil, né? É uma pessoa experiente e tem feito um bom trabalho aqui no Senado da República. E quero dizer, senhor relator, que vou votar favorável ao PLP, até para que o coração de Vossa Excelência fique mais tranquilo. Porque o PLP, ele vai na direção correta. É um projeto que leva em consideração fundamentos macroeconômicos importantes para a nossa economia. Um dos poucos acertos que o governo faz nessa área, recentemente, diga-se de passagem. O PLP, ele trabalha a questão dos fundos não como espaço fiscal, e nós estamos com um sério problema fiscal no país. Nós já fizemos isso, inclusive, no nosso governo. Nós estamos tratando os fundos, ou essa questão do excesso financeiro dos fundos, para fazer justamente abatimento de dívida. Isso não significa nada no primário. Senhores senadores, por favor, a gente não está ainda resolvendo nenhuma questão do ponto de vista fiscal. Nós vamos ter aí 40 ou 45 bilhões de reais que serão abatidos de uma dívida de 9 trilhões de reais. Nós estamos falando aqui de um placebo, né? De um paliativo, mas na direção adequada. A trava que se faz na concessão de benefícios, antes tarde do que nunca, eminente senador Jacques Wagner. Por isso que fiz questão de fazer o reparo no voto de Vossa Excelência no projeto anterior. Nós tivemos só no governo do presidente Lula quase 200 bilhões de novos subsídios. 200 bilhões de reais. Nós tivemos durante o processo da votação da reforma tributária talvez de 300 a 400 bilhões de reais de renúncias fiscais e tratamentos diferenciados a vários setores da economia que tiveram a capacidade de fazer valer um lobby mais forte aqui. Isso vai significar, como via de consequência, o maior imposto de valor agregado do mundo. Vamos aguardar o que virá pela frente. A questão da extinção do DPVAT é evidente que é uma questão de justiça. Nós sabemos, e existem uma série de denúncias a respeito da forma equivocada que esse recurso era utilizado. Então, o Sistema Único de Saúde faz o seu trabalho no sentido de socorrer os acidentados, fazer o trabalho de resgatar feridos, os seguros pessoais de carro já trabalham eventualmente para socorrer os acidentados, e esse DPVAT iria encarecer e muito o licenciamento dos veículos. Então, essa é uma posição, eminente senador Jacques Wagner, pessoal, de coerência em função da grave situação econômica que o país atravessa. Temos divergências dentro da oposição e o nosso caminhamento será no sentido de liberar os senhores senadores para que possam exercer o seu propósito aqui na hora de colocarem a sua digital. Mas nós não poderemos nos quedar inertes na situação em que nos encontramos. Porque vejam, senhores, o governo acena com a possibilidade de ter uma poupança de 30 bilhões no próximo ano e 40 bilhões no ano subsequente. Todos os cálculos que eu tive acesso, tanto de economistas renomados, como o nosso próprio gabinete, que tentou fazer alguma coisa a respeito, vai em torno de 41 bi, 42 bi nos 2 anos, e não os 70 bi. Não sabemos ainda como vai ficar em função da desidratação que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Isso claramente não é suficiente, tanto não é suficiente que nós já tivemos, após a inflexão de pouco mais de 10,75% dos juros da Selic, um aumento para mais de 12% e uma sinalização já precificada de mais de 14% de taxa Selic. Um ponto significa uns 50 bilhões de reais, aproximadamente. Nós estamos falando de mais de 150 bilhões contra 40 que o governo apresenta. Nós tivemos uma apreciação do câmbio de mais de quase 30% esse ano, 28% ou 27%.
E vejam, isso impacta diretamente na questão da inflação de alimentos das pessoas mais humildes do nosso país. Porque se a inflação média é 4,5%, a inflação de alimentos já está perto de 9% média. Como o nosso país é desigual, podemos supor que em algumas regiões do país isso passa de 10%, de 15%. Ou seja, o governo dá com a mão com a política de ganho real do salário mínimo e retira com as duas, quando tira a credibilidade da política econômica, e isso gera fragilidade, inflação, instabilidade e falta de convicção para que os empreendedores, os investidores façam a geração do emprego e da renda tão necessária no nosso país. Nós temos um problema, eminentes senadores, que é um vício de origem. Eu quero chamar a atenção dos senhores. Nós começamos esse governo com a PEC da transição, que não tem nenhum apelido diferente, apesar de merecer, PEC do fim do mundo, que nos resultou, está aqui, Tesouro Nacional. Em 2023, está sendo fechado ainda em 2024, mas não é muito diferente. Um aumento de despesas de 13,12% real, contra um aumento de receita de 3,4%, quase 4 vezes. Não é à toa que o Brasil tem um crescimento de PIB de 3,12%, a custas de endividamento. Essa situação está se repetindo porque é um problema crônico que se inicia ainda no final de 2022, na transição, quando o governo propõe ao governo que saía, ao parlamento que remanescia, um aumento, um acréscimo de despesas sem a contrapartida de receita dentro do orçamento, e isso desequilibrou as finanças públicas. Nós vimos, por exemplo, a Advocacia Geral da União ingressar com uma ação, senhores, uma ação, junto ao Ministério Público, dizendo que um fake news atribuído ao ministro Galípoli, o futuro presidente Galípoli do Banco Central, teria ocasionado essa situação do dólar. O próprio Galípoli hoje desmentiu a AGU, por isso que eu falo que o governo não conversa entre si. É evidente que não houve esse desequilíbrio do dólar em função de um fake news qualquer que ele fosse. O que falta é confiança nas finanças públicas de um governo que se preocupa com um projeto de poder e não com um projeto de país. E para isso está disposto a tudo. Está disposto a tudo. Mas nosso papel aqui é ajudar. Eu quero dizer aos senhores que vou apresentar uma emenda para ajudar o governo e para ajudar o país. E vou votar favorável ao texto principal. E nessa emenda, eminentes senadores, que terei a oportunidade de discutir com os senhores, nós propomos um ajuste fiscal sério, um ajuste fiscal para valer, um ajuste fiscal que permita que a sociedade brasileira entenda que este governo está disposto a fazer o seu dever de casa, que dê segurança ao investidor e que permita que nós possamos ter dias melhores no futuro, porque esta instabilidade afeta principalmente os mais frágeis, os mais necessitados, os mais desprotegidos da sociedade brasileira, que o Partido dos Trabalhadores diz que protege. A nossa emenda vai permitir que no próximo ano nós tenhamos uma economia, uma redução de despesas, eminente senador Randolph, de 130 bilhões de reais, não de 20. Até porque o Orçamento Geral da União ainda não foi votado. Nós não podemos conviver com um crescimento explosivo da dívida pública, que só nesses 2 anos do presidente Lula significam quase 8 pontos percentuais. Lula está fazendo força para ficar perto de Dilma III, que em 2 anos, entre 15 e 16, foram 12 pontos percentuais de crescimento de dívida. E não se enganem. Quando a dívida é acrescida nessa proporção e a trajetória perde o controle, isso significa que as gerações subsequentes, o pior, que os anos subsequentes serão penalizados. O futuro está bem ali. Esse enredo nós já conhecemos, esse filme nós já assistimos e, infelizmente, também o seu desfecho. Eu vou me reservar na discussão da emenda e pedir o apoio dos nossos pares para que nós possamos, de fato, restabelecer
a confiança tão necessária para que o país continue nos próximos 2 anos, até... Só para concluir, senhor, até que em 2027, por fim, nós possamos restabelecer a normalidade do país com a eleição do próximo presidente, que será com certeza o senhor Jair Messias Bolsonaro. Presidente, pela ordem. Senador